Muito bem, você sabe dizer qual a diferença entre uma gripe ou um resfriado? Todo mundo confunde e as dúvidas ficam ainda maiores quando as crises alérgicas também fazem parte do quadro clínico. Esse cenário é bastante comum durante o inverno e basta os termômetros diminuírem suas temperaturas, que não tem jeito, né? Gripes, resfriados começam a aparecer, assim como os quadros de sinusite, renite, bronquite e asma. E as crianças, principalmente, as pessoas idosas, sofrem muito com esses problemas. Então nós convidamos o otorrinolaringologista do Hospital Lefort, Dr. Jamal, para falar mais sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Jamal. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa e gostaria de saber, doutor, a culpa da gripe é do resfriado ou é mesmo o tempo frio, as baixas temperaturas? Cíntia, essa época do ano é uma época que realmente o corpo humano fica mais sensível, fica mais suscetível aos quadros de infecções respiratórias. Então não é só o frio, mas também o que acontece, a poluição se concentra mais. Nós temos a tendência de fechar as portas, as janelas, então não existe uma grande circulação de ar nos nossos ambientes, então os vírus se propagam com mais facilidade. Essa é uma fase do ano que nós temos que nos preocupar cada vez mais com o nosso sistema respiratório. Ah, muito bem. Então fica aí um alerta para as donas de casa, que embora esteja a temperatura mais baixa, esteja fazendo um pouquinho de frio, é bom que na hora de limpar a casa, deixe a casa bem arejada, né, doutor? Com certeza, com certeza. Um dos grandes segredos para que a gente possa, sim, evitar estes transtornos tão ruins que são gripes e resfriados, né? Mesmo porque como é que vai trabalhar em casa se dormiu mal, com o nariz entupido, se está espirrando muito, coçando, escorrendo o nariz, isso não é bom. Então, mantenha as portas abertas, as janelas abertas, ventilando bastante, proteja-se do frio, claro, não vai tomar aquele vento frio, mas deixe sempre uma frestinha, de alguma forma deixe ventilando, porque nós temos que deixar o vírus sair e não ficar dentro do nosso ambiente. Muito bem. Agora, doutor, qual é a diferença de gripe e resfriado? Porque às vezes a gente não sabe se falar, tô gripado, tô resfriado. Existe realmente, tem diferença? Existe diferença? Sim, existe a diferença. A rigor, são vírus diferentes e são doenças diferentes. Ah, sim. Nós confundimos muito, mas são duas coisas diferentes. Então, o resfriado é aquele quadro mais leve, é aquele quadro mais localizado no nariz e um pouquinho da garganta. Então é quando entope o nariz, escorre, é quando a garganta dói um pouquinho, mas você vai continuar trabalhando, você tem a vida normal, quer dizer, está te atrapalhando um pouquinho, certo, mas não tem problema, vai viver sua vida normal. Agora, a gripe não. A gripe é uma infecção causada por um vírus diferente do resfriado, e a gripe sim, ela gera febre, mal-estar no corpo, aquela quebradeira, sabe como que é? Entendi. Quando não consegue levantar, tosse bastante, dor de garganta, dor assim no corpo todo. Então veja bem, às nossas ouvintes, um resfriado é um quadro mais localizado no nariz e garganta, enquanto que gripe já é um quadro geral do corpo, que acomete o corpo inteiro, além de entupir o nariz, escorrer, espirrar também. Ah, né? Entendi. Então, olha, minha amiga dona de casa, você percebeu a diferença? O resfriado é aquela coisa mais leve, não é, doutor? Que embora você com todos esses sintomas, você pode levantar, fazer o seu trabalho normal, tal. Agora a gripe é aquela que derruba, né, doutor? Isso, e a gripe, inclusive, chama muito a atenção que a gripe pode ser um quadro grave, a gripe pode evoluir para a pneumonia. Ah, olha aí o perigo. Principalmente nas crianças pequenas
e nos idosos. Então, gripe não é uma situação que a gente deve desprezar. Muito cuidado. Mesmo os adultos saudáveis, eu tenho visto pacientes que pegam o vírus da gripe e desenvolvem sinusites, pneumonia. Então, eu alerto a todas que estão nos ouvindo e passem isso para suas amigas e para a família. Se existir um quadro respiratório de nariz entupido, espirrar, coçar, dor de garganta, porém estiver acompanhado de quadro geral como febre, mal-estar, dores pelo corpo, procure imediatamente um atendimento médico. Isso pode ser uma gripe e devemos amenizar e não deixar evoluir para quadros mais graves. Muito bem. Doutor, fale um pouquinho para a gente agora a respeito da vacina, que é muito importante, não é mesmo? Ela ajuda realmente a fazer a prevenção, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. A vacina, do ponto de vista de população geral, é importante, mas, mais uma vez, eu chamo a atenção, o mais importante são os idosos. Os idosos, para a vacina da gripe, devem tomar, para que possam evitar quadros mais graves, principalmente as complicações. É claro, gente, existe uma polêmica em relação à vacina, porque os vírus se multiplicam e mudam muito mais rápido do que a tecnologia pode produzir as vacinas. Mas as vacinas para os idosos são sim recomendáveis. Agora, doutor, por que tem pessoas que quando tomam a vacina, elas falam, mas eu tomei a vacina, foi só tomar a vacina, pronto, já peguei um resfriado. Não é assim, né, doutor? Não, não é assim. O que existe é que algumas pessoas têm uma reação à vacina. Porque o que é a vacina? A vacina eu vou dar vírus para pessoas. Esses vírus são vírus de gripe inativados, eles não geram a doença, mas geram a imunidade. Agora, o que acontece? Algumas pessoas são mais sensíveis e acabam reagindo mais, como se o vírus estivesse vivo, mas ele não está. Então, gera um quadro parecido com uma gripe. Às vezes é muito desagradável a reação, sim, mas eu não tenho dúvida de dizer que isso é uma rara exceção. Nós sempre enxergamos as exceções, mas vamos então pela regra. A regra é tomar a vacina e se proteger. Aí, então ouviu, né, minha amiga? É melhor você ter essa, vamos dizer, essa pequena reação do que você pegar aí uma gripe ou um resfriado muito forte e aí a coisa piora. Mas as reações são infrequentes. Certo. Estamos conversando com o Dr. Jamal Azan, do Hospital Lefort, falando aí a respeito de gripes, resfriado. E agora eu queria aproveitar e perguntar para o senhor de alergias. Qual a diferença de rinite e sinusite, Dr. Jamal? Sim, a rinite alérgica é um quadro extremamente comum, principalmente nas pessoas que moram na cidade de São Paulo. A rinite alérgica é uma sensibilidade respiratória aumentada, então a pessoa tem espirros, coceira, entope o nariz. Então, sabe aquela pessoa que acorda espirrando? Então você está lá na cozinha e sabe que o filho acordou porque ele já está espirrando? É verdade. Então, isso é a rinite, né? Isso é rinite. Isso se repete com enorme frequência praticamente todos os dias. A pessoa coça o nariz que nem percebe. Ela está coçando o nariz o tempo todo, o dia inteiro, esmagando o nariz assim, sabe, com a palma da mão. Sim. E aí o que acontece? Quando isso se repete muitas vezes, e em geral isso se repete todos os dias, configura a rinite alérgica. Mas a rinite alérgica, pelo fato de levar um processo inflamatório continuado, quando a resistência cai, pode virar uma infecção. Essa infecção, então, sai catarro amarelo, esverdeado pelo nariz. Às vezes a pessoa sente aquele catarro no fundo da garganta que não consegue tirar, né? Então, dores de cabeça, dor no rosto,
A sinusite já passa a ser uma infecção como complicação da rinite alérgica. Muito bem. E é verdade também, doutor, que as pessoas portadoras de alergias, vamos dizer, de rinite... Procurem deixar os armários das roupas ventilando durante o dia. Sabe quando você abre aquele armário e dá aquele cheiro de roupa fechada? Sei. Então, esse é um sinal direto de que os ácaros estão se multiplicando. Isso é o cheiro da umidade. Não pode, gente, abriu o armário, tá cheirando roupa fechada, não deixe. Isso gera muito a reação alérgica. Olha aí, muito interessante isso, viu? Agora, doutor, é comum, né, a pessoa estar resfriada, estar com uma gripe, estar espirrando, e a pessoa fala, você tem que tomar muito suco de laranja, tem que tomar limonada. Isso ajuda realmente? Ajuda demais. A vitamina C no quadro agudo respiratório é sim um suplemento vitamínico importante, mas o principal, eu chamo também a atenção, olha, ouçam bem, hein? O principal é tomar bastante líquido. Qualquer líquido. Claro, a vitamina C, o suco de laranja é o ideal, porém, a pessoa tem que tomar muito líquido para que as secreções fiquem mais fluidas, mais fininhas, possam sair mais fácil e jogar fora os vírus. Aquela pessoa que está com aquele catarro grosso, que não consegue sair do nariz, sim, esse catarro está cheio de vírus. Tem que jogar ele fora. Para jogar ele fora, como é que a gente vai fazer? Tomando muita água, ele fica mais fino e ele sai. Então, tomar muito líquido, bastante fruta nas refeições, principalmente as frutas cítricas, e manter o repouso caso a pessoa comece com sintomas de gripe, né? De resfriado a gente leva a vida, mas gripe tem que cuidar mais. Muito bem. E também ficar alerta, né, doutor? E procurar sempre o médico assim que perceber que não é... Porque às vezes a pessoa acha, não, isso vai passar. 2 dias não melhorou, ou um dia, sei lá, já vai para o médico. Com certeza. O nosso limite é de 3 dias, mas eu chamo a atenção que, havendo um quadro geral no corpo, febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de garganta muito forte, cansaço, estas pessoas que sentem o quadro no corpo inteiro, sim, devem procurar imediatamente o tratamento médico. Ok, doutor. Olha, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, doutor Jamal Azan, do Hospital Lefort. Muito obrigado pelas suas explicações, pelas suas dicas, doutor. Muito obrigado e protejam-se contra gripes e resfriados. Bom dia para o senhor.